Meus caros, o tema não poderia me ser mais grato, nenhum tema poderia ser mais grato do que o tema do Santo Rosário. Falarei, portanto, a respeito dele, na medida em que o que há em mim sobre ele de adesão, de devoção e de recordação possa me ajudar. E assim, com a ajuda de Nossa Senhora, nós teremos uma noite eminentemente rosarial. O que vem a ser propriamente a reza do Rosário? E o que é que significa isto? Como é que se reza o Rosário? O Rosário reza-se assim. A pessoa deve, antes de cada dezena, mencionar o mistério do Rosário. Mistério quer dizer aqui o fato histórico que é preciso lembrar da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Rosário é todo ele uma meditação da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e da vida de Nossa Senhora. Cada dezena corresponde um fato. A pessoa deve rezar mencionando a dezena. Por exemplo, primeiro mistério, anunciação de Nossa Senhora e a encarnação do Verbo. É um fato. Está tão lindamente contado no Evangelho. Bem, segundo, a visitação para a Santa Isabel. Em terceiro lugar, o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, a apresentação do menino Jesus no templo. E em quinto lugar, o encontro no templo também. O menino Jesus dirigiu-se ao templo e se subtraiu à santa vigilância de Nossa Senhora e São José, que o foram encontrar depois no templo. Bem, 5 fatos da vida de Nosso Senhor. Pode-se rezar da seguinte maneira. A intenção de rezar aquele Padre Nosso e Ave Maria em louvor daquele fato. Quer dizer, em louvor de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, de São José, se São José esteve ligado ao fato, em louvor deles, a propósito daquele fato. Portanto, em louvor a Deus, que é o termo final de todo louvor, e que é o ponto de partida e o ponto de chegada de todos esses fatos. Bem, agora, então, vai-se rezando o Padre Nosso e Ave Maria, prestando atenção nas palavras da oração. Mas também posso fazê-lo de outra maneira, ir pronunciando Padre Nosso e Ave Maria, mas meditando naquele mistério, naquele fato histórico. Então, como é que foi isso, como foi aquilo, etc, etc. E havia métodos de rezar antigamente, não sei se ainda há em alguma nossa biblioteca. A mim, durante muito tempo, fizeram muito bem, em que para cada rosário, cada conta do rosário, estava sugerido um ponto de meditação sobre aquele mistério. Então a pessoa, com facilidade, ia mudando de tema e o rosário deixava de ser árido. Dentro do mistério, nós tínhamos uma porção de aspectos. Eu rezei muito tempo o rosário assim, me foi muito bem fazejo. Depois eu comecei a rezar de outras maneiras, e esse folheto, que se encontrava à venda em todas as livrarias católicas por preços ínfimos, que era para estar ao alcance do povo, naturalmente, esse folheto se perdeu no meio das minhas mudanças, etc. Não o tenho mais. Bem, mas talvez ainda haja esse folheto hoje. Se houvesse esse folheto, um dia eu gostaria de tomar uns pontos de meditação e analisar com os senhores. Seria uma coisa interessante. Tomar uma dezena e analisarmos uma dezena juntos seria uma coisa que valeria a pena fazer, seria interessante. Bem, então, assim, nós acompanhamos a vida de Nosso Senhor inteira. Meditando sobre a vida dele, mas também sobre a vida dela. Por quê? Porque a vida dele começa nela e termina na cruz junto dela. Mais ainda, a ressurreição dele é uma ressurreição que já está no céu, mas que se faz de tal maneira que se sabe que ela tinha conhecimento dos fatos e tudo leva a crer que ela foi a primeira pessoa que ele apareceu. Ele ressurgiu e apareceu diante dela fulgurante. A gente deve meditar assim. Há 2 mistérios do Rosário que dizem respeito especialmente a ela. São a Assunção, quer dizer, morte, não se diz morte de Nossa Senhora, diz-se dormição de Nossa Senhora. A morte dela
Não foi nossa morte pesadona e putrefaciente. Foi uma mão sono ligeiro. Da Virgem das Virgens. Esta foi a morte dela. Mas, então a morte e a assunção dela. Ela morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Bem, e depois a coroação dela por Nosso Senhor como filha do Padre Eterno, mãe do Verbo encarnado, esposa do Divino Espírito Santo. Aí, com esse ponto de ouro, termina o rosário. Aquilo que começou por ela, termina por ela. Começa pela encarnação do Verbo nas entranhas virginais e santíssimas dela. Termina com a coroação dela no céu. Agora, que sentido tem estar o tempo inteiro rezando para ela enquanto a gente medita? Porque não podia ser uma coisa mais simples? Por exemplo, eu tomo 10 pontos de meditação no mistério do Rosário e não rezo. Terminado, eu rezo 10 Ave-Marias. É bom eu estar rezando Ave-Marias enquanto eu medito? Qual é o sentido disso? É inteiramente válido eu primeiro meditar, depois rezar em louvor daquilo que eu meditei. É inteiramente válido. De modo comum, enquanto eu medito, eu rezo. Que sentido tem isso? Essa é a pergunta. É muito simples. É que enquanto meu pobre espírito está procurando sondar as elevações sem fim de cada mistério do rosário, em cada pormenor, eu preciso continuamente da graça de Deus. Porque nenhum homem é capaz de nenhuma ação que seja feita pela graça, que seja propiciada, tornada possível pela graça, nenhum homem é capaz dela sem o auxílio de Nossa Senhora. Toda graça nos vem por meio de Nossa Senhora. E todo pedido que nós fazemos sobe por Nossa Senhora. Então, enquanto eu estou meditando, eu vou pronunciando Ave Maria. Por que eu vou pronunciando Ave Maria? Eu vou pronunciando Ave Maria para obter que ela me ajude a ter a graça suficiente para meditar. Alguém dirá, doutor Plínio, e o Padre Nosso? Eu digo a simplicíssima explicação. Que coisa mais agradável a Nosso Senhor do que pensar o seguinte: meu Senhor e meu Deus, vós nos ensinastes a oração perfeita. Eu vou rezá-la. Mas vós nos destes também a Mãe perfeita. Como as duas coisas se conjugam bem? É por meio da Mãe perfeita, da vossa Mãe, que eu vos direi oração perfeita. Pedir a Nossa Senhora, pronunciai vós, junto ao vosso Divino Filho, as palavras do Padre Nosso, enquanto as pronunciar também. E eu posso imaginar que Nossa Senhora é tão clemente, tão misericordiosa, que enquanto nós estamos juntos rezando o Padre Nosso, ela está dizendo conosco, ao Filho dela: Padre Nosso que estais no céu, está nos apontando. Ele se expande, ele diz sim, ele atende. Essa conjugação é, portanto, uma conjugação ultra necessária. Ela é uma conjugação indispensável. Eu estou elogiando tanto o Rosário. A igreja é um tesouro que não tem comparação. Algo como não se sabe dizer o suficiente. Os senhores deveriam folhear esses antigos livros de piedade anteriores ao concílio. Por exemplo, se os senhores folhearem o Manual do Cristão de Gouffinet. Esse Gouffinet é um sacerdote francês que eu creio que não foi bispo. É uma coleção magnífica das principais orações de piedade, não que se dizia na cristandade, porque isso era uma tal conta que eu acho que todos os livros, todas as paredes dessa biblioteca, dessa sala aqui, não dariam para se encostarem os livros só com os textos de orações variadas que se diziam naquele tempo. Mas trazia o texto da missa oficial, texto de liturgia da missa, depois vários modos privados de assistir à missa sem acompanhar o texto, depois várias outras devoções, e devoções de um valor incalculável, de uma beleza incrível. Depois os salmos penitenciais, vários outros salmos,
textos bonitos da Escritura. Era um tesouro verdadeiramente muito bem escolhido de coisas de piedade. E entre elas, uma forma, uma devoção que a igreja sempre recomendou muito, que andou muito afim sempre com o Santo Rosário, e que era a Via Sacra, que os senhores ainda veem, suponho eu, penduradas nas paredes de algumas igrejas. Essa Via Sacra, em algumas igrejas, era rezada todo dia, por ocasião da bênção do Santíssimo Sacramento. Quer dizer, toda noite havia bênção do Santíssimo Sacramento. A hora clássica aqui em São Paulo era uma hora que eu detestava, preciso dizer em parênteses, porque era uma hora que prejudicava todos os horários de jantar do pessoal com quem eu convivia. No Coração de Jesus era toda noite às 7h30. Começava por uma Via Sacra, em que o padre ia na frente com o sacristão, tocavam no órgão alguma coisa, o padre proclamava: Jesus Cristo carrega a cruz, Jesus Cristo cai sobre a cruz, etc, etc. Ia dentro das várias estações. No trajeto entre uma estação e outra, o órgão tocava e o coro cantava alguma coisa em latim, mas a nossa língua é proveniente do latim e se pegava facilmente o sentido do que é e se acompanhava. Depois, então, terminada a Via Sacra, todo o pessoal ocupava os bancos da área central da igreja e começava o Tantum Ergo, o sacramento, etc. E depois vinha a bênção. Terminada a bênção, todo mundo ia para casa sossegado. Algumas famílias ficavam ainda parlapatando um pouquinho, então, depois se dissolviam e iam todos embora. Né? Eu gostava de ouvir o que conversavam, para ter ideia como era a vidinha deles. Sem saber, eu estava fazendo sociologia. Mas eu gostava de ouvir. Eu passava relativamente devagar para ouvir o que é que era. Eram as coisas mais variadas, mas de um certo estilo de vida simpático e respeitável. E eu tocava para frente. Bem, a Via Sacra era então outra forma de oração, de piedade, mas havia uma porção de outras piedades, ladainhas, avás de santos, terços, coroinhas. Homem, quanta forma de piedade se possa imaginar que se desenvolvia segundo a piedade dos fiéis e do vigário. Em algum lugar o vigário tinha mais certas devoções, convidava mais para ela os fiéis, a graça soprava mais nesse sentido, fiéis, naquela paróquia se celebrava mais tal coisa, na outra paróquia tal outra coisa. A igreja parecia um manto recamado com pedrarias as mais variadas. Mas não tem dúvida que na ordem da piedade privada o rosário ocupava um papel privilegiadíssimo. Piedade privada e piedade pública. Essa distinção é muito importante e eu queria fazê-la. Qual é a distinção? Uma coisa é a oração que um de nós faz. Nós fazemos uma oração privadamente. Como católicos, um de nós se dirige, por meio de Nossa Senhora sempre, a Nosso Senhor Jesus Cristo, ou se dirige aos santos anjos da guarda, seus santos padroeiros, etc., e pede favores, ou diz o seu amor, o seu respeito, etc. Os atos de piedade são, para Deus, adoração, para Nossa Senhora, o culto de hiperdulia, quer dizer, uma oração, uma devoção que se tem aos santos, mas hiper, para cima de. A São José se tem protodulia, não é hiper, é dulia como as outras, mas é a primeira das dulias. Depois vem a série de dulias. A adoração devida a Deus se diz latria, são termos gregos, dulia e latria, um sentido perfeitamente trabalhado pela igreja, perfeitamente correto. Bem, e nessas devoções, cada um de nós reza por si enquanto filho da Igreja Católica, mas enquanto particular que é. Nós podemos rezar por nós, podemos rezar por outros, por pessoas que temos afeto, temos obrigação, que queremos conquistar para o bem da Igreja Católica, para isso, para aquilo outro, nós podemos rezar também pelos outros. Mas é uma oração que é feita por um particular, privada, portanto, nesse sentido, o culto privado. Outra coisa é o culto oficial da Igreja Católica. Qual é o culto oficial da Igreja Católica? É o culto que é prestado a Deus
pela igreja inteira, e não apenas por um particular. A igreja que pede a Deus oficialmente como o corpo místico de Jesus Cristo. E, portanto, tendo um valor a oração extraordinário. E por isso ela só faz essa oração por meio da voz dos seus ministros. O culto oficial é prestado em nome da igreja e só pode ser prestado quando ele é rezado por um sacerdote ou bispo da igreja católica. Uma freira, por exemplo, de si, não tendo delegação especial da igreja, não pode pronunciar sequer o ofício como culto oficial. O culto oficial é dado por delegação da igreja. Essa delegação cabe, toca adequadamente ao clero, aos padres e aos bispos. Mas quando eles rezam com um poder, que é o poder da igreja inteira. E esse poder dá à oração uma eficácia extraordinária. Então, quando é, por exemplo, para pedir alguma coisa a Deus, um padre celebra uma missa para pedir algo a Deus, que é um pedido oficial da igreja inteira. Quando a igreja canta um Te Deum, um Magnificat, é o agradecimento oficial da igreja inteira. E por ser assim, é agradecimento de um corpo cuja cabeça é o próprio Cristo. Vocês compreendem o valor extraordinário que tem. É claro que ambas as formas de devoção têm seu papel na piedade católica. Nós devemos ter alegria, fervor e nos unirmos à oração feita pelo Padre em nome de toda a igreja, pela eficácia incomparável desta oração, quer para adorar ou para prestar culto do dia, quer para reparação, para ação de graça ou para petição. Mas nós devemos também compreender que há um papel para a nossa oração privada, nossa oração particular. E essas duas coisas coexistiram toda a vida na igreja normalmente, santamente. Eu me lembro, aqui entra o Fatinho, vocês estão vendo que eu, para compensar o que a reunião tem de pouco curso, estou fazendo um Fatinho um pouco longo. Então, essa paz, essa concórdia entre essas duas formas de oração é uma coisa que naturalmente estava mais ou menos como, por exemplo, nós respiramos com os dois pulmões, olhamos com os dois olhos. É coisa natural. Eu não vou, como eu estou respirando com o pulmão direito ou esquerdo. Se eu me puser problema, eu começo a respirar mal. Nem se põe, você não vai. Respirou, foram os dois, está acabado. Eu estou olhando com o direito ou esquerdo. Se eu me preocupar, eu fico mesmo. Não é nada, eu olhei. Está acabado, o resto não tem importância, estou vendo. Está acabado. Bom, assim também a piedade privada e a piedade oficial coexistiam. A piedade oficial, no tempo em que eu comecei a me interessar mais pela piedade, na realidade, poderia ser um pouco mais realçada do que era. Eu me lembro que nesse manual do Goffinet, eu li pela primeira vez o texto da missa. Eu era um rapaz de 20 anos já. Pela primeira vez eu li o texto da missa. Eu confesso que eu fiquei encantadíssimo. No interior da minha alma, eu tinha impulsos de contentamento lendo aquilo. Incomparável, incomparável. Eu comecei a acompanhar, então, a missa pelo texto do Goffinet. Chegou a me acontecer que eu passei um longo tempo doente, e um mês mais ou menos, e que eu tinha tanta saudade da missa rezada com aquele texto, que não podendo ir à missa, eu rezava o texto de saudades da missa. Eu evidentemente sabia que o que eu rezava não era missa, que missa só um padre reza. Mas me parecia que aquela oração privada, seguindo o texto oficial, seria agradável a Nossa Senhora e a Deus. E eu rezava tal entusiasmo que eu tinha. Mas eu usava meu bom Goffinet, livrão grosso, que eu depredava, porque eu sempre fui predatório de todos os meus livros. Quanto mais eu gostava do livro, mais eu depredava, porque eu folhava e folhava prestando atenção no sentido e, portanto, não na folha. E lá ia aquilo, a encadernação desde logo contundida pelo natural ímpeto dos meus movimentos, quando conversando com uma senhora de São Paulo, que não sei se já morreu, piedosa, de quem eu conservo muito boa recordação, que eu respeito e admiro, que ela queira rezar por nós se ela estiver no céu, se ela já tiver morrido. Eu vejo a senhora
me perguntar de um modo um pouco assim. Ela vendia livros de piedade, era uma senhora rica. Ela vendia para espalhar a piedade, para propagar a piedade. Ela me disse, diante de uma cesta cheia de livros de piedade, eu hesitando um pouco, ela me apontou um com uma vivacidade não muito comum e me disse, era uma senhora muito mais velha que eu. Ela me tratava de você, eu tratava ela de senhora. Ela me disse, Plínio, você já viu aqui esse missal de Dom Lefebvre? Os livros de piedade daquele tempo eram todos em português ou francês. E eu não preciso dizer aos senhores que o livro de piedade em francês me atraía enormemente. Você já viu esse livro, esse missal de Dom Lefebvre? Era francês latim. Eu disse, não, ainda não. Mas eu tenho aqui o Goffinet, eu não estou precisando desse. Não, é uma coisa completamente diferente. Só textos da igreja. Nada de oração privada. Eu me lembro que eu estava olhando para aquela cesta de livros e não olhei para ela, porque entendi que nem sempre a gente olha quando quer, porque não vê. Na hora de ver é uma hora que não é assim o primeiro impulso. Olhe depois que a gente pega bem. Não, agora isso é uma coisa nova que está entrando. Você não ouviu falar do movimento litúrgico? Eu disse, não, mas eu gostaria que a senhora me dissesse alguma coisa a esse respeito. Estávamos numa espécie de escritório do marido dela, era meio hall, não era o escritório do marido dela e meio living. Isso sim. Estávamos sentados lá e sentamos-nos. Ela me disse, eu vou te falar do movimento litúrgico. Você sabe agora, tudo vai mudar dentro da igreja. Isso lá por 1928, 30, tudo vai mudar dentro da igreja. A oração privada vai desaparecer. Rosário, via sacra, mas a oração oficial da igreja. Tem prodígios, tem maravilhas, tem não sei o quê. E começou a me fazer o elogio da oração oficial da igreja. E eu percebi que o elogio era verdadeiro e meritório. Nem podia deixar de ser. A oração oficial da igreja é uma maravilha. Mas que havia uma exclusão de que eu não gostava. Fiquei muito contrariado, porque essa senhora me parecia uma senhora muito boa. E eu notava um germen dentro da alma dela, um germen ruim, que não me agradava. Ou dizer, quem meteu esse germen nessa pobre alma? Eu não sei se ela percebeu, não sei as coisas como ocorreram, ela depois deixou isto. E essa germinação malsã desapareceu do espírito dela completamente. Me deu grande satisfação, me deu grande alegria. Mas, pouco depois, eu começo em contato com os elementos da ação católica. Eu ainda era deputado no Rio de Janeiro, quando alguém, que no momento eu não quero mencionar, alguém me chamou de lado e disse, Plínio, você quer vir assistir uma coisa muito interessante? Eu disse, sim, uma coisa muito interessante que eu não quero assistir. Quero. São rapazes aqui do movimento, mas assim baixinho, do movimento litúrgico. Esses rapazes rezam o ofício como se fossem frades no coro. E rezam aqui, numa qualquer sala. Não precisa desses enfeites, nada disso. Numa qualquer sala eles rezam. Porque a simplicidade é o nosso sistema. Eu já pensei, igualitarismo. Pé atrás, enquanto não puder ser pé para frente. Entrei e me apresentaram a vários rapazes. Eu não era do Rio, de maneira que eu conhecia pouca gente do Rio. Rapazes todos educados, de boas famílias do Rio, inteligentes. Foi assim, no ponto de vista humano, me deram uma impressão bastante favorável. Mas começaram a conversar comigo e eu percebi, antes de começar o tal do ofício, eu percebi que era sondagem. E assim, de repente, um brincou com o outro e disse, você ainda tem rosário? O outro perguntou, você é gofe? Eu pensei, o que é gofe? Eu percebi que gofe era um modo depreciativo de falar do Goffinet. Porque eles já explicaram, e não explicaram assim, eu percebi do que eles conversavam. Goffinet, o meu velho livro de missa, era ruim porque tinha orações privadas. E não se devia ter rosário porque era uma oração privada, não era uma oração oficial. Daí por diante só se devia rezar a oração oficial da igreja. A oração privada devia cair fora. E o GOF era o manual para o pessoal velho e sem discernimento. Eu naquele tempo tinha 24 anos. Bem, para o pessoal velho e sem discernimento. Para o pessoal novo, era só
o missal cotidiano e vesperal de Dom Lefebvre. Daí a pouco eles começaram o ofício. Deus inusitório meu, me entenda, papapá, muito bem rezado. Eu percebi que tinha alguma coisa ali que não estava direito. E deitei os olhos ali. Dentro de pouco tempo percebi que estava se montando a crise da ação católica, que era uma crise feita, entre outras coisas, primeira coisa no terreno da ação católica, para acabar com o poder da igreja docente, quer dizer, para que os padres e bispos não tivessem mais poder na igreja, só os leigos tivessem, e depois acabar com a oração oficial da igreja, no fundo sustentando que os leigos podiam rezar essa oração oficial tão bem quanto os padres. Era um movimento revolucionário dentro da igreja. Começava, então, uma série de perplexidades na minha alma, uma série de desconfianças na minha alma e dados que eu ia registrando sem escrever. Daí começou a nascer o Em Defesa da Ação Católica. Na partida do Em Defesa da Ação Católica, um dos elementos que há é a devoção ao rosário e a fidelidade ao rosário, de que essa gente não gostava.